Bom, gente, estamos aqui em uma furna onde, segundo moradores da região, morava um corujão. E aí, gente, então, a pedidos vai aí a parte 2 da nossa expedição. Segue o vídeo. Bem, pessoal, então vejam que coisa curiosa. Essa árvore aqui é um pereiro, certo? Muito antigo, pelo porte dele, por ele ser uma árvore que cresce relativamente devagar, dá para perceber que ele é muito antigo. E tem um detalhe bem interessante sobre essa árvore. Aqui no tronco dele a gente encontra grampos. Grampos que são usados para prender o arame farpado, que não sei se dá para ver, em cercas. Ou seja, esse pereiro era usado como um ripuxo de uma cerca. Ele fazia parte da cerca. Talvez por isso ele ainda esteja em pé. Bem, além de esse aqui, tem outro pereiro ali, que infelizmente a gente não vai entrar porque tem esse motimata aqui. É amor de véi, ele é bem pegajoso, não vamos entrar. E provavelmente aquele outro pereiro também só ficou em pé porque ele fazia parte da cerca e porque tem uma colmeia de abelhas sem ferrão nele. Então, como o mel, esse mel dessas abelhas nativas, fazia parte da dieta das populações, era bem mais abundante também, então o pessoal tinha conhecimento dessas colmeias e extraía esse mel de modo a não destruir essas colmeias. Então aquele pereiro ali é um testemunho disso. Bom, gente, não tinha como vir aqui no Ribeiro depois de 5 anos desenvolvendo pesquisa, escrevendo artigo, TCC, entrevistando gente. Não tinha como vir aqui nesse lugar e não contar a história desse barreirinho. Eu falo por experiência própria. Quem vai contar a história não sou eu, não. Como a gente estava falando, né? Como todas as construções humanas, né? Sejam elas materiais ou não, tudo tem a sua história, né? E esse local aqui, né, que nós chamamos carinhosamente de Barreiro do Trepa, não se sabe por que exatamente, embora o nome seja sugestivo, ele foi o local de onde originou o material para a construção de 3, 4 casas e das telhas que eram construídas algumas das casas dessa região aqui do fundo do vale. Lembrando que hoje não mora ninguém aqui, mas há uns 60, 80 anos essa região era muito povoada, existiam muitas famílias que viviam dentro do vale, né? Nessa época a natureza ainda é exuberante, muitas árvores, caça, fauna, flora, né? E eles precisaram encontrar um lugar para tirar o material para fazer, né? Construir, principalmente as telhas das casas. E também, né, o barro que foi feito o preenchimento da madeira do pau a pique, né? Então a casa com pau a pique e foi encher essa madeira com esse barro. Passaram-se muitos anos e nós ficamos sabendo que foi daqui que foi tirado esse barro, né? Um barro de excelente qualidade. Então, um rapaz que não mora mais aqui, hoje mora no Rio Grande do Norte, o Zé, filho do João Silvino, ainda o seu João mora aqui ainda, ele disse, olha, se o local foi tirado o barro para fazer telha e as casas, então ele pode dar um excelente barreiro. Então existia aqui, era um córrego, né? Hoje mudou o formato, mas era um riachinho. E a ideia foi, nós vamos tirar o material do solo e vamos fazer uma parede. E ano após ano nós vamos aumentando, vamos incrementando, até que nós tenhamos uma fonte de água, né, para o consumo. Então ano após ano foi tirando esse material, né? Você pode analisar aqui que as paredes é um barro que racha facilmente, embora também tenha algumas rochas aí em alguns pontos, mas ainda hoje ela apresenta uma excelente qualidade. É uma pena que os caçadores, né, sabendo da existência desse barreiro, constroem as tocas aqui e aproveitam, né, a braúna seca também está ali para matar vários tipos de animais, principalmente aves, né, as rolinhas,
as nambus, juritis, asa branca, né? Codorniz. Então é essa a história, né? Se mais pessoas assim, conservassem, preservassem essas fontes d'água, então a fauna teria um refúgio, um local onde pudesse beber água, né? Para não migrar para outras regiões. E assim nós teríamos uma biodiversidade maior. Né? É uma pena que, como não mora ninguém aqui, isso é um prato cheio para os caçadores. Então essa é a história, a breve história do Barreiro do Trepa. Só uma ressalva. Me proibiram de botar no meu TCC Barreiro do Trepa. Eu tive que botar Barreiro das Olarias, porque como foi pontuado ali por Rogério, foi tirado o material para a construção das casas. Então, de certo modo, era uma olaria. Me boicotaram, não deixaram eu dizer que era o Barreiro do Trepa. Mas é do Trepa. Hoje a gente fala. Né? Nós íamos passando aqui por esse cacto, que é um anquipá, e nós nos deparamos mais uma vez, né, com um ninho de uma rola cafofa, certo? A relação que esses animais têm com essa planta. Então, por que fazer um ninho em um cacto? O principal motivo é a proteção. Então você vê, né, que como as quipás, os cactos, eles têm espinhos, folhas modificadas em espinhos, isso aqui ajuda a proteger o ninho de predadores, né, mamíferos, répteis. Por isso que elas preferem fazer o ninho nessas quipás. Então, para você ver que, embora pareça uma planta sem utilidade alguma, ela acaba tendo uma estreita relação com a nidificação dessas aves. Logo, se você retira essas plantas, ela vai ter que procurar um substrato menos protegido. Isso pode comprometer a reprodução desses animais, certo? Então é importante você conhecer para proteger, né, para preservar. Olha só que coisa linda. O ninho de uma rolinha. Então o que é que acontece? O miserável do caçador não está preocupado não se ela está aqui no ninho, se ela está em reprodução, se ela está chocando, se daqui vão sair novas rolinhas. Esse é um dos grandes problemas da caça. Ela não extermina só o animal adulto, ela termina também impedindo que esses animais se reproduzam. Os mais velhos, como meu avô, ensinavam o quê? Existe a época, temporada de caça, vamos dizer assim, que não coincide com a época de reprodução, de nidificação desses animais. Bom, pessoal, nós estamos aqui voltando, né, fazendo a trilha de volta, e tem uma árvore aqui, uma imburana secular, né, uma árvore imensa, e nós havíamos detectado aqui uma presença de um ninho de abelha sem ferrão de uma outra vez que nós viemos. Uma outra morada, né, não a que nós conhecíamos, de abelha sem ferrão, só que ela é bem diferente, porque lembra um casulo. Eu nunca tinha visto esse tipo de entrada. Esse tipo de entrada que ele está focando aí, onde tem duas sentinelas, né? Na hora que eu cheguei aqui, que nós chegamos, haviam 3, mas eu não havia visto ainda por aqui. Pode ser para a entrada do ninho sair do nível de entrada de água, ou seja, eles elevaram a entrada para que não entrasse água no ninho. Ou simplesmente pode ser característica de alguma espécie de abelha sem ferrão, né? Nós precisamos levar essa informação para o Evandro e tentar descobrir, né, identificar essa espécie, esse tipo de entrada, porque isso também é característico desse tipo de animal, né? Cada animal vai apresentar um tipo diferente de entrada e inclusive o material, né? Se é cera ou se é barro. Isso também é bem recorrente nessas espécies de abelha. Então, nós estamos aqui hoje subindo aqui a Grota do Ribeiro, certo? Estamos aqui numa área que foi desmatada há pouco tempo. Por sorte sobraram algumas árvores, né? Como esse imbuzeiro aqui que já está um pouco detonado, mas está valendo. Ele estava bem frondoso há alguns meses, né? Durante a época das chuvas. Mas como as chuvas cessaram, a temperatura aumentou, a tendência agora é que essas folhas todas, você pode ver a mudança de cor. Algumas alaranjadas, algumas mudando de tonalidade. Mas esse processo é essencial para que essas plantas sobrevivam à estação seca.
Nós sabemos que as plantas elas perdem a água pelas suas folhas. Então, perder as folhas é um recurso evolutivo para que elas consigam atravessar esse período seco, que aqui na região do semiárido pode chegar ao quê? 8 meses, 10 meses, algumas regiões podem passar mais de 1 ano, 2 anos sem chover. Então, o que todo mundo acha que é uma coisa horrível, feia e triste, na verdade é um mecanismo essencial para que essas plantas sobrevivam e consigam chegar à própria estação seca. Algumas delas também, armazenam uma grande quantidade de água na forma de leite ou seiva, E outras, como o embuzeiro, essa planta aqui, ela tem centenas de batatas nas raízes que guardam água e nutrientes. E tem 2 aspectos referentes a essa fenagem, essa serrapilheira, essa matéria orgânica que vai se formando com a queda dessas folhas. A primeira é, ela vai formando uma cobertura morta de matéria orgânica, que vai voltar para o solo na forma de nutrientes, vai também proteger o solo dos processos erosivos, vai criar habitats, microhabitats para muitos invertebrados e alguns vertebrados. E, em uma segunda instância, isso aqui vai servir também como alimento para caprinos, ovinos, até porque essa matéria orgânica seca é um feno, é uma fenagem. Então ela tem tanto a sua função ecológica quanto a sua função agroecológica. Bom, gente, então essa foi a parte 2 da nossa expedição. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, compartilhe e fala aí se você quer que a gente continue postando esse tipo de conteúdo. Valeu, tchau!